cometem ao buscar fazer networking? O que você percebe? Primeiro, não se colocar no lugar da outra pessoa, ser muito invasiva. Tem alguns assuntos que não devem ser tratados nos primeiros contatos, assuntos polêmicos como religião, política, futebol. Querer já chegar vendendo, isso é um erro também. Eu brinquei até num podcast que eu falei, eu tive um evento que eu fui e a pessoa falou assim, meu nome é João, ou se você precisar de construção, meu nome é João. Já chegou assim em mim. E aquilo já me desconectou totalmente da pessoa. Primeiro porque todo momento que eu tive de construção me deu dor de cabeça. Não é fácil construir, reformar, e ele já chegou querendo vender. Ninguém gosta de vendedor. Tem aquela questão... E aquela coisa que você falou, network é baseado em credibilidade, em confiança. E é tempo. Você não chega, eu confio em você já de uma vez. Você vai construindo essa confiança. É isso aí. Agora, uma coisa, pensando no networking também, eu vejo até uma coisa que me chamou a atenção. De vez em quando, você me manda uma mensagem, às vezes eu te mando uma mensagem, você coloca alguma coisa na agenda para ser mais intencional em relação, porque para gerir tanto essa galera toda, os contatos aqui do Clex, como que você organiza para ser mais intencional? A primeira coisa, eu preciso de ser autêntico. Então, eu preciso de ser eu mesmo. E muitas vezes você vai conectar mais com algumas pessoas. E aí você deixa fluir. Algumas outras você vai ter já uma intenção de se conectar de uma forma que possa gerar negócio para as duas partes. Lembrando sempre, o importante é um ganha-ganha. Na minha vida, eu sempre estou pensando no ganha-ganha. No momento que a gente se conectou, naquela primeira vez, teve alguma intenção sim. Tanto é que eu falei de algo meu para você, algo pessoal, e que você me ajudou em alguma coisa lá, né? Então teve uma intenção inicial. Eu queria conhecer o seu trabalho, entender, ver se eu poderia te contratar para algo, ver se eu poderia te ajudar em algo também. Mas é muita gente. Imagina só no Clex o tanto de pessoas que tem e como que a gente vai fazer para manter esse relacionamento com várias pessoas. Aceitar que, primeiro, qualidade é muito melhor do que quantidade. Isso é a primeira coisa que eu coloco na minha cabeça. Eu não vou conseguir conversar e conectar com todo mundo, mas eu vou fazer de tudo para tentar ajudar ou todo mundo me conhecer. É uma das coisas. A segunda é que tem que ter uma organização, sim. E a organização, a gente fala muito que é o acompanhamento mesmo. Então, é um CRM. Eu tenho lá um CRM onde eu tenho as pessoas que eu tenho que ter relações ou conexões semanalmente e outras mensalmente. Mas chega num ponto, Romani, que a gente passa um pouco do grau. Então, ou seja, eu divido em 3 fases: frio, morno e quente. A partir do momento que eu passo para essa relação mais quente, eu não preciso manter tanto contato assim. É como se fosse aquele amigo seu que você não vê há uns 10 anos, mas quando você revê ele, continua a mesma coisa. É que você divide sonhos, é que você fala de algumas dores, é que você conta algumas coisas que ninguém sabe, você está naquela relação quente. Essa aí, você vai conversar às vezes, vai sempre lembrar do aniversário e tudo, mas possivelmente não é todo dia que você vai conversar com ele. Mas se você precisar, você sabe que você vai ligar para ele, ele vai te atender. Então o que eu faço? Eu vou passando frio para morno, morno para quente. Frio para morno, morno para quente. E para passar do frio para morno, você tem algumas táticas. O frio é, por exemplo, o primeiro dia que eu te conheci, naquele evento que a gente foi em junho, você estava na mesa, foi pouco, um pouquinho lá, e depois eu falei, eu estava lá, não sei se você lembra e tudo. Para eu passar dessa relação fria para o morno, tem que ter um contato posterior, via WhatsApp, e-mail, ligar, e aí você marca uma ação futura para você aquecer essa relação. E aos pouquinhos, você não precisa de ficar muito assim, precipitado, não pode ser muito assim, de querer muito rápido, porque as pessoas também, elas não gostam disso, né? Então deixa acontecer, fluir, mas com organização. Muito legal isso. E às vezes a gente se conecta com alguém, até foi legal a conexão, só que deixa passar tempo demais e pode esfriar mais do que deveria. Para quem não sabe o que é um CRM, é basicamente organizar ali, colocar numa planilha, por exemplo. No Trello também. Ou no Trello. Coisa simples, coisa na agenda. Simples, ou pode ser no papel, colocar, opa, essa pessoa aqui eu vou contactar,
fazer um follow-up com ela, um acompanhamento. Isso eu acho que é essencial. E se fosse para falar sobre erros que as pessoas cometem ao buscar fazer networking, o que você percebe? Primeiro, não se colocar no lugar da outra pessoa, ser muito invasiva. Tem alguns assuntos que não devem ser tratados nos primeiros contatos, assuntos polêmicos como religião, política, futebol. Querer já chegar vendendo, isso é um erro também. Eu brinquei até num podcast que eu falei, eu tive um evento que eu fui e a pessoa falou assim, meu nome é João, ou se você precisar de construção, meu nome é João. Já chegou assim em mim. E aquilo já me desconectou totalmente da pessoa. Primeiro porque todo momento que eu tive de construção me deu dor de cabeça. Não é fácil construir, reformar, e ele já chegou querendo vender. Ninguém gosta de vendedor. Tem aquela questão... E aquela coisa que você falou, network é baseado em credibilidade, em confiança. E é tempo. Você não chega, eu confio em você já de uma vez. Você vai construindo essa confiança. Então, assim, são alguns erros que tem. Mas o maior erro que eu acho e que eu acredito em relação a network é não ter a ação futura. A gente perde muita oportunidade, Romano. É do tipo, eu te conheci hoje e amanhã é como se acabasse. Eu perco a oportunidade. Então, sempre quando você conhece alguém num dia, no outro já manda uma mensagem agradecendo o bate-papo, lembrando de algumas situações que conversou naquela hora e entrando mais no assunto, porque você sabe muito bem disso aí. A gente hoje, no mundo tão corrido assim, são poucas as vezes que a gente se dedica 100% presente para atenção para alguém. E as pessoas necessitam disso. Elas querem isso. E quando você manda uma mensagem já num dia seguinte, agradecendo o bate-papo, falando daquele assunto, a pessoa vai falar, pô, ele me escutou mesmo, ele estava presente. E aí, depois dessa conexão no Instagram ou WhatsApp, já marca uma ação futura, que é um café, é um a um, uma reunião online, um almoço, e não deixa esfriar. Porque aquele momento que você teve, aquele primeiro start ali, se você deixar esfriar um dia, 2 dias, 3 dias, cai no esquecimento. Como venda, né? Então isso aí eu sempre estou fazendo. Sempre. Ação futura, manda mensagem no dia seguinte, não deixe esfriar. Montar uma cadência de contato ali. Exatamente, isso é principal. E quando você vai em evento de network, muitas pessoas ficam sem jeito de chegar conversando. Algumas pessoas são tímidas, eu já fui assim. Mas a primeira coisa que eu faço é escutar. Eu vou escutando, vou perguntando, lembrar sempre do nome, importantíssimo. Cumprimentar olhando olho no olho, dar aquele aperto de mão, sorriso no rosto. Isso tudo já gera uma empatia e já gera uma conexão. Então, escuta ativa, conversar, não querer vender de primeira, entender o assunto, entrar, tentar ajudar a pessoa de alguma forma, gerar valor para a vida da pessoa. Isso tudo vai criando uma conexão forte. Ser interessante antes de interesseiro. Exatamente. E aí, dá para ser intencional, porque eu falo assim, a questão de ser intencional não é questão de você ter uma intenção só para si, só buscar algo para você, mas ser intenção até de ajudar a pessoa. Porque às vezes você marca uma reunião de 1 a 1, sem estratégia, sem intenção, só para conversar. É ruim, você está fazendo a pessoa perder tempo também. Então, sempre que eu vou marcar algo, eu já vou pensando. O que eu posso ajudar aquela pessoa? O que eu posso fazer por ela? Eu tenho que ser intencional dessa forma, porque o tempo dela é valioso. Muito legal. E aí fica interessante para a pessoa querer bater papo de novo, falar, ó, aquela pessoa tem um papo legal. Sim. Vamos colocar nosso exemplo aqui, então, para o pessoal que está assistindo. A gente teve essa primeira conexão, eu mandei depois uma mensagem para você, até não foi tão rápido assim, porque naquele momento a gente não se conversou muito naquele momento, a gente estava em um canto da mesa e você em outro, bem distante, era uma mesa grande. Conversamos, depois marcamos a nossa reunião, depois daquela reunião a gente já começou a conversar mais pelo WhatsApp, você passando algumas dicas, eu falando com você, pedindo ajuda, porque é importante a gente pedir ajuda também. Não tem problema isso. E aí acabou que a gente começou a ver essa questão assim, ô Romani, venha dar uma aula aqui na minha mentoria. Ô Daniel, você pode falar disso na minha também? Então, ou seja, geramos valores um para o outro e para as pessoas que estão à nossa volta. E agora você me fez lembrar, tem uma história do Benjamin Franklin que basicamente tinha um rapaz que ele era meio rival do Benjamin Franklin, eu não vou lembrar o nome do rapaz agora, mas basicamente os dois como rivais ali,
Aí chegou, o Benjamin Franklin pediu um livro que ele precisava emprestado para esse rapaz. E curiosamente, ao invés de afastar, aproximou os dois. E os dois se tornaram amigos ali depois daquilo. Ele precisava de um livro emprestado. Só que era alguém que ele respeitava. É importante entender isso. Não é eu cheguei do nada. Não, eles tinham certa rivalidade, mas os dois tinham credibilidade um com o outro. Uhum. E às vezes pedir um favor, quando você vê credibilidade na pessoa, aquilo também pode fazer com que a pessoa, opa, eu quero, é como se fosse, então deixa eu conhecer essa pessoa, deixa eu entender o mundo dela um pouquinho. Isso é curioso, quando você falou, me ajuda com isso daqui, e aí depois eu, opa, talvez ele possa me ajudar com alguma coisa que tá... A gente tem essa questão de reciprocidade até mesmo no pedir ajuda, porque no momento que eu te peço ajuda primeiro, você se sente mais confortável a me pedir ajuda também, né? Então fica mais fácil isso. Eu peço, sempre que eu preciso, eu peço ajuda, eu faço perguntas. Aprendi isso desde a época do banco, onde eu perdi oportunidades porque eu tinha um contato direto com o vice-presidente e não aprendi nada. Por não pedir ajuda, por não perguntar. Então, ou seja, a partir daquele momento eu falei assim, eu preciso de fazer isso.